são reportagens de confissão, porque são publicadas por veículos de esquerda tirando onda. A mais famosa delas foi publicada pelo Financial Times. Eu tenho ela até aqui. Tá aqui, ó. A pressão, diz a reportagem, não sou eu que estou dizendo, diz a reportagem, foi feita inclusive em cima dos generais, dos militares. Essa daqui explicando o que está acontecendo, e muitos de vocês devem estar estranhando esse programa no meio de uma quarta-feira. O Paulo Figueiredo Show normalmente vai ao ar às terças e quintas, mas eu senti a necessidade de fazer esse programa especial por vários motivos. Primeiro, porque nós realmente vivemos um momento único na história, porque tem bastante tempo que eu venho implorando a direita brasileira para que ela fortaleça os seus laços com a comunidade internacional, em especial com os Estados Unidos, isso desde a época que o Bolsonaro ainda era presidente, né? Nós perdemos várias oportunidades únicas naquele momento que nós tivemos Trump e Bolsonaro, os dois como mandatários, e pouquíssimo foi feito, pouquíssimo. A gente aproveitou muito mal isso, porque o próprio presidente Bolsonaro dava muito pouca atenção aos Estados Unidos e preferia focar no Brasil. Então, não só ele, como pouquíssimos parlamentares também davam atenção ao tema internacional, à exceção justa desde o início. E eu tô com o cabelo de doido hoje, pareço até o Guga Chakra, mas é porque realmente não deu tempo de cortar o cabelo. Pouquíssimos dele, à exceção justa do Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que fazia um trabalho histórico e único de relacionamento no exterior. As pessoas falam, vai ser embaixador. Se o Eduardo Bolsonaro tivesse sido embaixador, as relações Brasil e Estados Unidos tinham dado um salto de 20 anos no tempo que ele fosse embaixador. Então, agora, essa falha estratégica da direita, ela tem o seu preço, né? E foi um preço muito alto, custou muito caro, porque a esquerda nunca passou por esse problema. Vejam, o Foro de São Paulo surgiu exatamente do entendimento da esquerda da importância do apoio da comunidade internacional. E é impossível descrever o quão bem-sucedidos foram o pessoal da esquerda, foi o pessoal da esquerda no Foro de São Paulo. Quase todos os movimentos da esquerda no Brasil, inclusive, hoje em dia, também são apoiados com dinheiro, e muito dinheiro, de bilionários dos Estados Unidos, bilionários internacionais, George Soros, Bill Gates. Vocês podem olhar, Sleeping Giants, dinheiro da Open Society, do George Soros. Então, eles são muito fortes. Movimentos marxistas, tipo Black Lives Matter, eles têm laços profundos com as ONGs brasileiras. Laços profundos com as ONGs brasileiras. Então, assim, você pega um outro lado dessa história, com frequência você tem congressistas americanos exercendo pressão na política brasileira. Congressistas americanos exercendo pressão na política brasileira. Olha, vou dar exemplos. Os senadores e congressistas americanos fizeram moções lá nas duas casas aqui do parlamento americano, moção em relação ao processo eleitoral, moção contra o Bolsonaro, e isso gera notícia, gera pressão internacional. Então, veja, um senador americano pediu a extradição do Bolsonaro dos Estados Unidos, mesmo que naquele momento o ex-presidente sequer tivesse sido acusado formalmente de crime nenhum. Eu estou falando do senador Bob Menendez, que é um senador do Partido Democrata, que, aliás, ontem recebeu mais uma acusação criminal por ter recebido propina de governos estrangeiros para promover os interesses de países estrangeiros dentro dos Estados Unidos através do cargo dele como senador. O senador Bob Menendez, podem procurar, foi o senador que supostamente pediu a extradição do Bolsonaro. É um dos principais aliados do Lula aqui nos Estados Unidos. E essa é a estirpe dessa gente, né? Essa é a classe das pessoas que atacam o Bolsonaro. E eu tenho certeza, inclusive, que naquela época toda essa pressão contribuiu com a insegurança do ex-presidente Bolsonaro em permanecer aqui nos Estados Unidos e acabou motivando ele a retornar ao Brasil, uma decisão equivocada, para ser injustamente perseguido. Mas eu acho que o preço mais alto
que nós pagamos foi, sem dúvida nenhuma, o preço eleitoral. Né? O preço eleitoral, porque não acreditem em mim. Leiam as inúmeras reportagens publicadas em diversos veículos de mídia, mostrando o tamanho da influência da esquerda americana nas eleições brasileiras. A mais famosa... são reportagens de confissão, porque são publicadas por veículos de esquerda tirando onda. A mais famosa delas foi publicada pelo Financial Times. Eu tenho ela até aqui. Tá aqui, ó. A discreta campanha dos Estados Unidos para defender as eleições do Brasil. Ela mostra a pressão do governo Biden, do Departamento de Estado e até na CIA, em oficiais brasileiros, para que não se atrevessem a questionar sob ameaça de sanções. A pressão, diz a reportagem, não sou eu que estou dizendo, diz a reportagem, foi feita inclusive em cima dos generais, dos militares. Eu publiquei um artigo traduzido, completo, na época no meu locals.com. Outra reportagem muito bem feita foi recentemente, devia até ter colocado aqui, pelo David Agape, para o Public, do premiado, né, a publicação do jornalista premiado Michael Schellenberg, que mostrou a extensão dessa coordenação internacional, que ela antecedeu as eleições, passou pela gestão de 3 presidentes do TSE, Barroso, Gilmar, acho que 4, Fachin, e teve a participação até do FBI. Eu trouxe o próprio David Agape aqui. De novo aqui, pessoal. Vocês já pensaram se o presidente Bolsonaro foi chamado também? Era sobre isso a ligação aqui. Então eu estava falando, eu trouxe o próprio David Agape aqui no Paulo Figueiredo Show para contar essa história para vocês, convenientemente ignorada pela grande mídia, sobre essa campanha envolvendo inclusive o FBI. Então, no início não tinha ninguém, era a esquerda nadando de braçada aqui nos Estados Unidos. Então, mas felizmente esse trabalho anti-solitário, aos poucos, ele começou a contar com alguns apoios. O apoio da deputada Carla Zambelli, que foi uma das primeiras a tentar, em novembro de 2022, quando estava todo mundo de ressaca eleitoral e preocupado com o que ia acontecer, a Carla Zambelli veio aqui nos Estados Unidos comigo para a gente procurar ter as primeiras conversas com os parlamentares americanos. A gente aprendeu muita coisa ali naquele momento, mas ainda era pouco, né? Inclusive, vou falar aqui um negócio que pouca gente sabe, mas em julho do ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, que ia poder ajudar muito a frear a situação na qual estamos agora, né? Porque se essa audiência tivesse acontecido há quase um ano, a situação era diferente. Mas ela não aconteceu por falta de quórum dos parlamentares brasileiros. Eu não consegui convencer parlamentares brasileiros o suficiente a virem no Congresso dos Estados Unidos para falar sobre a situação do Brasil naquele momento. Eu sei que é chocante e decepcionante, porque vocês votaram e nós votamos nesses caras. Eu não votei porque não podia ao Brasil. Mas essa turma descoordenada, desencontrada e muitas vezes despreparada, que é a que o Alexandre defende na teoria da conspiração ridícula dele, de que essas pessoas formam uma milícia digital. Faça-me o favor, Alexandre. Como se você não soubesse o quão atrapalhados esses caras são. A única exceção de apoio, já desde aquele momento, além do Eduardo Bolsonaro, do Zambelli que eu falei, mas a exceção naquele momento, desde o dia 1, foi o senador Eduardo Girão. Esse é uma das figuras mais bondosas e especiais que eu já conheci na política, e ele tem, desde o ano passado, se disposto a ajudar de todas as formas possíveis. Eu tenho aqui que tirar o meu chapéu, nunca conheci ninguém como o senador Girão na política. Com o senador Girão vieram em seguida os senadores Jorge Seif, senador Magno Malta, ambos aliados importantes. Eu acho que são os 3 melhores senadores que nós temos. Em seguida nós tivemos outros que passaram a fazer visita, veio o senador Portinho, também veio o deputado Marcel Van Hatten, que é muito articulado, um cara importante. Então nós fizemos juntos uma denúncia na ONU, né? E no segundo semestre do ano passado, vendo que tinham poucas formas de reagir no parlamento brasileiro, né, nós conseguimos aí trazer uma comitiva maior de parlamentares para encontrar os congressistas. E aí naquele momento vieram também
a Júlia Zanato, o Altineu Cortes, o delegado Ramagem, o capitão Alberto, o próprio Nicolas Ferreira veio rapidinho, porque ele foi lá falar na ONU, que também foi uma vitória importante, e o Gustavo Gaia, que eu tenho muita felicidade de ter ficado amigo do Gustavo Gaia antes disso tudo acontecer, antes dele ser deputado, quando nós dois éramos youtubers, e eu continuo, quando o YouTube me deixa ser youtuber, mas o Gaia se tornou essa figura central nessa história, e vai ser o Gaia foi um dos que foram convocados a depor no Congresso na quarta que vem. Então ali naquela viagem a gente plantou as sementes do que a gente vai colher agora. A gente encontrou vários parlamentares importantes, nós encontramos várias lideranças, várias conversas, e o que a gente recebeu naquele momento, inclusive de muita gente da direita, foi o quê? Foi chacota. Vocês vão encontrar o deputado Jorge Santos, que mentiu no currículo, kkkk, olha para quem a direita brasileira vai conversar. E o Jorge Santos tinha sido aliás, muito gentil sempre comigo, só tenho boas coisas a dizer do Jorge Santos, que ele se defenda lá na justiça, parece que vai ser absolvido, mas ele foi dos que nós fomos encontrar naquele momento, e obviamente a imprensa caiu para cima disso. E os comentaristas de direita, incapazes, totalmente desqualificadas para comentar a política, vocês prestem atenção aos comentaristas que vocês escutem. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, seus comentaristas de quinta. Eu sei precisamente o que eu estou fazendo. Pode não dar certo. Eu não tenho garantia de sucesso. A gente faz as coisas, às vezes elas dão certo, às vezes elas dão errado. O que eu posso dizer é que a sorte favorece os audazes, é o lema de várias forças especiais aí no mundo, e ela tem me favorecido bastante até agora. Eu vou continuar sendo audacioso, né? E o que especificamente sobre a audiência, para explicar o que a gente conseguiu até agora. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?